Sabe aquela pergunta que muita gente se faz? Por que tantos assassinatos no Brasil parecem que simplesmente não dão em nada, nunca chegam a um julgamento? Pois é, essa é uma questão que, no fundo, expõe uma falha bem grande no nosso sistema de justiça. E para a gente entender o que está acontecendo de verdade, vamos mergulhar nos dados. Para começar essa nossa análise, vamos lembrar de um caso que todo mundo conhece, um caso de enorme repercussão. Em março de 2018, a Marielle Franco, que era uma vereadora em ascensão lá no Rio de Janeiro, foi assassinada de forma brutal. Esse crime não chocou só o Brasil, chocou o mundo inteiro e acabou jogando uma luz numa realidade bem sombria. E mesmo com prisões e acusações, a pergunta principal, aquela que não queria calar, quem mandou matar a Marielle e por quê? Essa pergunta demorou anos para ter uma resposta. E olha, essa demora toda, essa complexidade num caso com tanta visibilidade, isso não é um ponto fora da curva não. Na verdade, é o retrato do que acontece na maioria das vezes. É a regra do jogo. E isso nos leva à questão central de hoje. O que é que acontece ali, no meio do caminho, entre um crime ser registrado e um processo judicial finalmente começar? O caso da Marielle, no fim das contas, é um sintoma de um problema muito, mas muito maior. E para a gente entender esse problema, a gente precisa dar um passo para trás e olhar o cenário completo. E para a gente ter uma ideia do tamanho desse buraco, é só olhar para os números. É chocante. Pega a Finlândia, por exemplo. Lá, 98% dos homicídios são solucionados, quase todos. Nos Estados Unidos, 65%. Agora, no Rio de Janeiro, essa taxa, gente, despenca. Cai para apenas 8%. 8%. É uma diferença absurda. Ok, então para achar as respostas, a gente vai ter que fazer um trabalho de detetive. E a nossa fonte aqui é um estudo acadêmico, bem aprofundado, que fez exatamente isso. Ele abriu centenas de arquivos de casos para descobrir o que de fato acontece por trás das cortinas, nos bastidores da investigação. Agora um ponto super importante que a gente precisa entender, a palavra elucidação. O que significa elucidar um crime no Brasil? Porque não é só prender um suspeito, tá? Um caso só é considerado resolvido de verdade oficialmente quando o promotor tem provas suficientes para dizer ok, temos um caso aqui, e aí apresenta uma denúncia formal para começar um processo na justiça. O estudo que está guiando a gente aqui pegou 613 casos de homicídio lá de Belo Horizonte. E o interessante é a divisão. Metade desses casos virou processo na justiça e a outra metade foi arquivada. A missão dos pesquisadores era justamente essa. O que diferencia um do outro? Quais são os padrões que separam um caso de sucesso de um fracasso? E para fazer isso, a investigação se focou em 3 grandes áreas, como se fossem 3 gavetas de pistas. A primeira, o perfil da vítima. Quem era a pessoa? A segunda, as características do crime em si, como, quando e onde aconteceu. E a terceira, os procedimentos da polícia. Agora a gente vai ver como cada uma dessas peças se encaixa nesse quebra-cabeça. Então vamos lá. Hora de abrir os arquivos e seguir as evidências. O que será que esses dados contam sobre quem, no fim do dia, consegue justiça e quem fica para trás? E a primeira pista que salta aos olhos é a ligação com o mundo do crime. Pensa só, em 74% dos casos que foram arquivados, que não deram em nada, a polícia mencionou alguma conexão com o tráfico de drogas. 74%. Agora, olhe os casos que foram solucionados. Essa menção cai para só 23%. A diferença é gritante. Outra coisa que faz toda a diferença é a arma do crime. Homicídios com arma de fogo são mais difíceis de resolver. Por quê? Porque são mais anônimos, deixam menos rastros, menos vestígios. E o número confirma isso. Quase 80% dos casos que não foram para frente envolviam uma arma de fogo. E parece que o relógio também joga contra a justiça. Sabe aqueles crimes que acontecem de madrugada, na calada da noite? Pois é, quando tem menos gente na rua, menos testemunhas, e a própria resposta da polícia pode demorar mais, a chance de um caso desse ser solucionado cai 76%. É como se a escuridão fosse um escudo para o criminoso. E a vítima? O perfil da vítima importa? Existe uma teoria chamada de vítima desvalorizada, que basicamente diz que o sistema de alguma forma dá mais atenção para uns casos do que para outros. E olha que dado forte do estudo. Embora a raça não tenha aparecido como um fator estatisticamente decisivo no modelo final, a idade foi. E foi brutal. Homicídios de jovens com menos de 35 anos têm 92% menos chance de virar um processo. 92%. É como se uma vida jovem valesse menos na hora de buscar justiça. Ok,
Agora a gente vai pro coração do mistério. Porque de tudo isso que a gente viu, tem alguns fatores que são o pulo do gato. São os verdadeiros divisores de águas. São aquelas coisas que praticamente decidem se um caso vai ser resolvido ou se vai parar numa gaveta e ser esquecido. E aqui estão eles. Se liga nesses números. Ter uma testemunha ocular, uma pessoa que viu o que aconteceu, aumenta a chance de solução em quase 500%. E se o suspeito é preso em flagrante ali logo depois do crime, a chance aumenta a mais de 270%. Isso aqui não é só um detalhe, isso muda completamente o jogo. Mas mesmo com testemunha, mesmo com prisão em flagrante, existe uma outra coisa. Uma força quase invisível que é mais poderosa que todo o resto. Pensa numa contagem regressiva. Um relógio correndo que define o destino de quase todo caso de homicídio no Brasil. 5 anos. Esse é o número. É como se fosse o prazo de validade de uma investigação de homicídio. O que o estudo descobriu foi o seguinte: se o inquérito policial passa de 5 anos sem ser concluído, as chances dele virar um processo na justiça simplesmente despencam. E agora se prepara para o número mais impressionante de todos. As investigações que são fechadas dentro desses 5 anos têm uma chance 1.532 vezes maior de serem elucidadas. É 1.532% a mais de chance. Ou seja, o tempo não é só um fator, ele é o fator, o mais poderoso de todos. Bom, e o que tudo isso quer dizer no final das contas? Quando a gente junta todas essas peças, o retrato de um assassinato que é solucionado no Brasil fica assustadoramente claro. A gente percebe que não é só uma questão de fazer justiça, mas de ter uma combinação perfeita de circunstâncias. Então, qual seria a receita para o caso perfeito, aquele que tem mais chance de ser resolvida? É assim, ó. A vítima tem mais de 35 anos. O crime não tem nada a ver com o tráfico de drogas. A arma usada não é uma arma de fogo. Tem alguém que viu tudo. E o mais importante, um suspeito é preso quase na hora. Se faltar alguma peça desse quebra-cabeça, as chances de justiça caem. E caem muito. Mas por que é assim? Por que essa dependência toda desses fatores? Bom, a raiz do problema, segundo quem fez a pesquisa, está no jeito que o nosso sistema policial funciona. Ele é o que se chama de inquisitorial. O que isso quer dizer? Que, muitas vezes, em vez de deixar as provas levarem até um suspeito, a lógica é o contrário. A polícia parte de um suspeito para depois construir o caso em volta dele. É por isso que ter uma testemunha e uma prisão em flagrante logo de cara é tão decisivo. E o resultado disso tudo é uma coisa que os especialistas chamam de funil da justiça. Imagina um funil mesmo. Um monte de crimes entra pela boca larga do funil, mas a passagem lá embaixo é super estreita. Só uma fração mínima dos casos consegue passar por esse funil e chegar a um tribunal. E quais são esses casos? Exatamente aqueles que já começam com tudo mastigado, com todas as peças certas no lugar desde o primeiro minuto. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem incômoda para pensar, né? Se o nosso sistema de justiça foi feito para funcionar bem com os casos rápidos e simples, o que acontece com a imensa maioria dos casos? Aqueles que são complexos, os que não têm testemunha, os que as vítimas são jovens, marginalizadas? Qual é o destino da justiça que não consegue ganhar essa corrida contra o tempo?